Hoje, dia 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E é importante, é um tema que a gente tem que abranger, até porque a gente tem um grande público nessa faixa etária assistindo aqui o Balanço Geral. É importante para toda a família assistir essa entrevista que eu vou fazer. A partir de agora, nós estamos recebendo aqui no estúdio a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher, que engloba também a defesa do idoso, a DDM, a doutora Dálice Ceron. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Balanço Geral. Quais são os tipos de violência contra o idoso? Olha, eu vejo assim que é a falta de carinho, é a falta de respeito, sabe? É o abandono, é a indiferença com essa população. Nós temos recebido muitas denúncias porque essa situação de abandono acaba provocando o vizinho, o morador vizinho, sabe? Que não dá conta de ver aquela pessoa que filho, né? Quando recebe mal, sabe? E passando necessidade que obriga muitas vezes as pessoas de fora a colaboração. Não é então só a violência física que é caracterizada como uma violência, uma agressão ao idoso, o abandono também, a indiferença. Também, todo tipo de maus tratos, né? Todo tipo de negligência. E também o abandono financeiro, a questão financeira, né? Eu digo abandono porque muitas vezes as pessoas usam dessa vulnerabilidade e usam o cartão do idoso e aí fazem os consignados e ele fica sem condição de se alimentar adequadamente, comprar remédio, comprar medicamentos. Então também é uma situação, né, grave. A lei prevê aí 4 anos de prisão, sabe? E que são muitos casos denunciados que estão sem investigação pela delegacia. A gente, quando é criança, os nossos pais ou avós são responsáveis por nós, porque nós somos vulneráveis. Quando a pessoa chega na terceira idade, chega nessa faixa etária, os filhos também são responsáveis? A responsabilidade é a mesma, é idêntica. Tanto é que os maus tratos aos idosos se identifica com a figura dos maus tratos à criança. É a mesma situação. Eu falo que é a outra ponta, né? É o outro extremo. São extremos, né? São seres indefesos e que precisam dessa atenção, precisam desse carinho, precisam de afeto. E, de repente, o que eles encontram é grosseria. A gente vê também, Sandro, que os pais, às vezes, botam filhos adultos para a rua em razão de dependência química, os avós abraçam. Entendi. Então, eles acabam sendo vítimas de netos. Quer dizer, além dos filhos, eles também são vítimas desses netos. E eles não têm, às vezes, pedem medida de proteção, mas eles não dão conta de ver o filho ou o neto em situação de rua. E eles acabam abraçando e voltam na delegacia. Isso tudo é muito triste, com certeza. Aqui existem muitos registros de casos como esse, de abandono, de agressão. Qual a maior dificuldade da delegacia de identificar esses casos e tentar buscar um caminho aí para proteger? É a negativa do próprio idoso. Por medo, muitas vezes. Por medo e por amor. Um amor injustificável que se tem aos filhos, que se tem a netos. Então, é uma situação de violência, eles denunciam. Depois, quando a nossa policial, né, porque todas as denúncias anônimas são checadas, essas famílias são visitadas. Aí, quando a nossa policial chega na casa, eles falam, não foi um episódio, foi uma discussão, foi uma coisa insignificante, não tenho interesse. Sabe? Então, acaba dificultando muito o trabalho policial. Muitas vezes a gente tem que se prender a testemunhas, mas as pessoas também têm uma dificuldade em comparecer à delegacia, né, em afirmar categoricamente, porque elas acabam sendo alvo dessas violências. É triste a gente ver, essa semana mesmo, anteontem a gente viu o caso de um idoso de 89 anos que acabou sendo vítima, né, de um homicídio, um latrocínio. Na realidade, um roubo seguido de morte. Muitos idosos que estão nos assistindo moram sozinhos. Agora, como proteger esse idoso? Porque tem muitos filhos, filhas, netos, parentes até mesmo, que abandonam até, falam, não, eu não quero, mora sozinho, deixa lá, e ele tem que, ou ela
tem que cuidar de tudo sozinho, já tem uma condição física debilitada, né? A gente sabe que muitos, a maioria é aposentada e não ganha um salário compatível, digno, acaba passando por necessidades, né? É difícil. O que a senhora acha que teria que ter? Políticas públicas realmente para proteger ainda mais? Existe a lei, mas como a senhora está falando, né, que muitas vezes a polícia fica de mãos atadas, né? Sim, existe um dever moral, porque o idoso tem que ser respeitado na sua privacidade. E se ele consegue se autodeterminar, administrar, sabe, as suas continhas, a sua refeição, o espaço dele tem que ser respeitado. Mas tem uma obrigação moral por parte dos filhos, deve ter, né? Sim, deveria, pelo menos. Essa obrigação moral de estar telefonando, de estar comparecendo na casa, pedindo a uma vizinha, olha, dê uma olhadinha nele, sabe? Faz um agrado a esse morador vizinho, para que deem atenção. Porque muitos idosos não querem mesmo sair da casa. Eles estão em situação assim, de institucionalização, mas eles não querem, têm animais, eles têm apego àqueles animais, têm apego às suas coisas, ao seu cantinho, né? Então, às vezes, até o poder público, né? A rede pública encontra uma dificuldade também para lidar com essas situações. Mas alguém tem que fazer alguma coisa, né? Com certeza. A polícia recebe denúncias. De que forma que a população, uma orientação para quem está aí, de repente tem um vizinho, vizinha, né, já nessa condição, ou sabe de alguém, né? Primeiro a gente cobra a consciência dos parentes, né? Com certeza. Porque muitos parentes, além de não cuidarem, vão lá e pegam o salário, a aposentadoria da pessoa, como a senhora disse, pegam os cartões, fazem empréstimos, obrigam, né? Porque obrigam o idoso ou a idosa a fazerem empréstimos. Isso daí é muito triste, é lamentável, porque eles já estão numa condição debilitada e por amor acabam cedendo, né? Ou são enganados também, né? De que forma a população pode fazer para tentar ajudar, enquanto a gente, né, não vê políticas públicas aí realmente para amparar essas pessoas? Eu entendo que as denúncias devem continuar, elas são muito importantes, porque a partir do momento que se nota a presença da polícia no local, sabe, pode inibir. Esses abusadores vão recuar, né? Vão se sentir, porque não tem limites, sabe? Eles se sentem muito à vontade, como eu bem disse, são pessoas indefesas, às vezes sem conhecimento, são enganadas mesmo, vão no banco, sabe? Passam a senha, às vezes até veem a senha, né? Permitem, né, que busque o seu salário, então aproveitam dessa oportunidade para obter algum lucro, né? Alguma vantagem. Então, eu acho sim que essas visitas são importantes da polícia, das assistentes sociais, para esses abusadores sentirem que eles não estão assim, tão à vontade, né? Que tem alguém que está de olho. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação. A gente espera realmente uma maior valorização dos idosos que doaram as suas vidas, né, para construir aí o seu lar, né? Muitas vezes, como a senhora disse, criam os netos, bisnetos até, muitas vezes sustentando, e chega nessa fase da vida que deveria receber amor, carinho, proteção, e muitas vezes são colocados como um lixo. Infelizmente, isso daí é muito triste, né? Tá certo. Muito obrigado. Bom trabalho para a senhora. Obrigado pela visita.